Eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar em um hospital. Era o meu primeiro emprego após me formar em enfermagem e eu estava ansiosa para entrar no mundo real da medicina. O hospital, no entanto, não era como os outros. Tinha mais de 50 anos de história e sua aparência refletia isso. As paredes eram grossas e de um concreto que parecia ter sido feito para durar um século. O cheiro no ar era úmido e um pouco pesado, como se o tempo tivesse ficado ali, preso, como as marcas nas paredes. Na minha primeira noite de plantão, lembro de estar nervosa, tentando me concentrar nas minhas tarefas e me acostumar com a rotina. O hospital tinha uma energia diferente, como se algo estivesse constantemente no ar. Como era minha primeira noite, estava tentando ficar calma e fazer tudo corretamente, quando ouvi pela primeira vez sobre o quarto 206. Era uma enfermeira mais velha, a Helena, que estava ali para me orientar nos primeiros dias. Ela me falava de como era o hospital, das rotinas de cada ala, e de vez em quando soltava uma piada aqui e ali. Acontece que, em uma dessas conversas, algo me chamou a atenção. Eu estava perto da sala dos enfermeiros, terminando o meu turno, quando ela comentou casualmente: "Se o alarme disparar no 206, não vá sozinha." Fiquei olhando para ela sem entender muito bem. O que isso significava? Por que não ir sozinha? Eu estava tentando encontrar uma explicação lógica, mas ela continuou, como se já tivesse dito tudo o que precisava. Eu fiquei em silêncio, mas não consegui deixar de perguntar em minha mente: o que há de tão estranho no 206? O hospital era velho e talvez fosse uma superstição ou algo que todos diziam por hábito. No entanto, Helena não parecia estar brincando. Ela apenas me deu um olhar de quem sabia muito mais do que estava disposta a contar, e isso me deixou com uma sensação estranha. Mas, naquele momento, não dei muita importância. Era apenas uma piada, pensei. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O trabalho estava correndo bem, eu estava aprendendo rápido e, embora a atmosfera do hospital fosse um pouco pesada, não havia nada de sobrenatural acontecendo. Mas o 206 sempre estava lá. Eu passava por esse quarto a caminho de outras áreas e toda vez que me aproximava, uma sensação estranha tomava conta de mim. O corredor parecia mais frio ali e as lâmpadas piscavam de uma maneira incômoda, como se o lugar estivesse tentando esconder algo. O que me incomodava era a sensação de que o 206 estava sempre vigiando. Não importava quantas vezes eu passasse por lá, o quarto parecia ter uma presença, uma energia que não podia ser ignorada. Não sei bem como explicar, mas sempre que passava, eu sentia um arrepio na espinha, como se alguém estivesse me observando sem eu perceber. Foi em uma noite comum, por volta das 3 da manhã, que tudo mudou. O alarme disparou, o som do alerta cortou a calma da noite, ecoando pelo hospital. De imediato verifiquei o monitor central e, para minha surpresa, o sensor de movimento na cama do 206 foi ativado. O quarto estava vazio. Confusa, decidi verificar. A sensação de desconforto já começava a crescer em mim, mas meu dever como enfermeira estava em primeiro lugar. Ao me aproximar do corredor da ala oeste, algo parecia estar errado. A luz do corredor piscava mais do que o normal e o ambiente parecia mais opressor. A porta do 206 estava ligeiramente aberta. Eu já sabia que isso não era certo. Quarto vazio, mas a porta aberta. A primeira coisa que me veio à mente foi que alguém deveria ter ido lá antes de mim. Mas, ao olhar para o painel, o quarto estava vazio. Nenhum paciente deveria estar ali. De qualquer maneira, decidi ir verificar. O momento que entrei no quarto, percebi imediatamente a diferença. O ar estava pesado, como se o ambiente estivesse carregado com algo que não deveria estar ali. O cheiro era um pouco enjoativo, uma mistura de mofo com algo metálico, como se o próprio quarto estivesse apodrecendo por dentro.
A cama estava perfeitamente arrumada, o monitor desligado, mas o alarme ainda estava tocando. Por que o alarme estava ligado se o quarto estava vazio? Apertando o botão para desativar o alarme, o som cessou. Mas, ao olhar para o reflexo na janela, vi algo. Não era uma pessoa. Não tinha forma. Parecia uma sombra, algo indefinido, flutuando no canto. Ficou lá, imóvel, me observando. Eu não sei como explicar, mas, por um instante, senti que não estava mais sozinha. A sensação de pavor me dominou. Eu traguei o ar tentando não entrar em pânico e me virei para olhar melhor. Quando olhei novamente, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar o que havia visto. Só que não havia mais nada. Apenas o silêncio. De repente, ouvi um som baixo vindo do banheiro, uma espécie de choro abafado que parecia vir das paredes. Era estranho, como se alguém estivesse sussurrando do outro lado. Eu me virei para o banheiro. A porta estava entreaberta. A luz fraca refletia uma sombra estranha no chão. Caminhei até lá, hesitante, e empurrei a porta. O banheiro estava vazio. O choro? Não havia ninguém ali. Mas algo não estava certo. O medo se instalou em mim, como se algo invisível estivesse no quarto. Antes que pudesse dar mais um passo, a porta do banheiro bateu com uma força tremenda, como se alguém tivesse dado um soco nela. O som foi tão alto que me fez saltar para trás. Meu coração disparou. Saí do quarto correndo, sem olhar para trás. Voltei para a sala dos enfermeiros, o pânico tomando conta de mim. Dona Helena, que estava sentada em silêncio, me olhou com um olhar que eu jamais esqueceria. Era um olhar cheio de compaixão, mas também de tristeza. "Você foi até o 206, não foi?" Ela perguntou com uma calma que contrastava com a tempestade de emoções dentro de mim. Eu apenas assenti, sem palavras. Ela não precisava perguntar, ela já sabia. E ela me contou o que eu já tinha começado a entender. Aquele quarto tem uma história que ninguém quer contar. A paciente que morreu lá, ela falava sobre ver coisas, ouvir vozes. Ela dizia que algo estava lá com ela, mas ninguém acreditou. Até a noite em que o alarme disparou. Quando chegaram lá, já era tarde demais. Aquelas palavras ficaram na minha mente durante toda a noite. O alarme do 206 tocou mais algumas vezes, mas ninguém mais se atreveu a ir lá. Eu também não. A sensação de estar sendo observada era insuportável. E foi assim que, lentamente, as semanas passaram, e o 206 se tornou um símbolo de tudo o que havia de mais sombrio naquele hospital. O lugar parecia ter sua própria vida, uma vida alimentada por algo que ninguém conseguia explicar. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas sempre que passava por aquele corredor, o medo voltava e a lembrança da sombra do quarto me perseguia. A noite em que o alarme disparou novamente, eu decidi ir embora do hospital. Já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo naquele quarto estava chamando, algo que não deveria estar ali. Hoje eu trabalho em outro hospital, mas o 206 ainda está na minha mente. Sempre que ouço o som de um alarme, meu coração acelera e as memórias daquelas noites assombram meus pensamentos. O 206, para mim, sempre será o lugar onde o medo e o silêncio se encontram e onde as sombras ainda aguardam, esperando para se revelar.